E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gunnar Correia de volta aqui para mais uma videoaula no Satelasoft, ou na Satelasoft. Pelo título do vídeo você já sabe que nós vamos fazer uploads de arquivos e imagens, né? Imagens também são arquivos, então incluem aí. Porém a gente vai fazer algumas coisinhas legais aí. Dica não, né? Recado número 1. Se você quer um vídeo rápido, sem teoria, sem muita falação, recomendo você pular. Esse vídeo aqui vai ser muito teórico, tá? A ideia é formar a linha de raciocínio que você entenda o porquê das coisas, como as coisas são criadas, de onde elas surgem, para onde elas vão, tá? Nós vamos construir aqui um sistema de upload seguro. Então, se você não está afim de muita falação, recomendo pular de vídeo. Mas se você quer, como eu já disse, criar um sistema, entender e poder se virar sozinho, não só com as ideias que eu vou passar aqui, mas em outros projetos futuros, então continua aqui comigo, ok? Então a gente já começa esse vídeo aqui com duas informações. A primeira, eu já tenho minha pasta aqui, você vai montar sua pasta onde você quiser. E o segundo é que eu estou utilizando o XAMPP, tá? Então o meu XAMPP já está rodando aqui na porta 80 para o protocolo HTTP e para o protocolo HTTPS ele está rodando na porta 443, tá? Eu não tenho chaves de SSL cadastradas aqui, então a gente vai usar a porta 80 mesmo, padrão, tá? Aqui no meu browser eu também já abri, então localhost upload, você vai ter o seu servidor aí, tá? E para a gente fazer esse arquivo de upload, eu não vou simplesmente criar aqui um arquivo upload.php, vim aqui escrever subir imagem, tá? Isso aqui não vai funcionar. Não é assim que funciona, então eu não vou colocar tipo um código, subir imagem, ponto e vírgula aqui, e automaticamente a linguagem já vai pegar o que está na minha cabeça e transferir aí para o sistema, né? Isso não acontece. Programação não tem mágica. Eu costumo dizer que na programação, pessoal, nós temos recursos que nos auxiliam no que a gente precisa. Então alguém em algum momento da vida já precisou fazer algo que a gente vai precisar fazer também. Então para subir um arquivo, nós temos aqui algumas perguntinhas para ser feitas, né? Então, doc.txt. Algumas perguntas são, que tipo de arquivo? O que a gente quer subir? É imagem, é PDF, é zip, o que a gente quer subir? A gente tem que responder essa pergunta primeiro. A segunda pergunta, qual o tamanho desses arquivos? Então, sei lá, o cara chegou com um arquivo lá de 2 TB, vai subir os 2 TB para o servidor? De 500 megas, que seja. Né? Vai ser o quê? Vai ser 500 megabytes? Vai ser 1 mega? 4 gigas? Qual que vai ser, né? Qual escala, qual que é o valor que a gente vai subir? O segundo parâmetro, né? A terceira informação, ela é um pouco subjetiva, né? Para onde vamos enviar? Então, não é simplesmente upload de arquivo e tá. Ela tem que ter uma pasta, né? Então, aqui no meu caso, eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de arquivos. Então, para onde que essa pasta vai? No servidor ela tem um diretório. Então, para onde você quer cadastrar essa pasta, né? Então, por exemplo, aqui arquivos barra upload barra, né? Então, a gente tem essa terceira pergunta. A gente tem uma quarta pergunta aqui, né? Qual o tamanho máximo para envio, tá? Então, eu permito 500 MB, mas o tamanho máximo, sei lá, que o servidor permite é 80 megabytes. A gente tem aqui mais uma outra pergunta. Qual o MIME type desses caras? MIME type, Gunnar, a gente vai chegar lá. Qual que é o MIME type desses caras? Não precisa esquecer de mais nada. A quantidade de arquivos. Tá? Então assim, não é simplesmente chegar e escrever um código aqui, a gente tem que ter algumas perguntas, tá? E a partir dessas perguntas, melhor, com essas respostas a essas nossas perguntas, que a gente vai construir o nosso cara, né? Então, por exemplo, galera, esse MIME type aqui, eu vou até deixar ele aqui em cima, que a gente tem um pequeno probleminha, né? Eu não posso simplesmente falar qualquer JPEG, tá? Porque eu posso pegar um arquivo, esse arquivo docs.txt, eu posso salvar ele como JPEG, encher de tranqueira ali dentro e vai passar. Eu posso pegar um GIF, trocar, colocar com uma extensão de JPEG. Então, por extensão não é seguro, tá? A extensão a gente só usa para poder manter o arquivo original com a mesma extensão de ponto depois de validar o MIME type. Então funciona assim, é brincadeira, olha. Então, seguinte,
Arquivos, extensões, não é seguro. A gente acabou de falar que a gente pode modificar esse cara e vai passar ali na nossa validação. Então você espera uma imagem, ou pega ali um exe, coloca o ponto .jpeg e a gente subiu o arquivo, né? Não vou nem entrar na questão de segurança, que eu posso pegar um script malicioso, salvar ele como JPEG e subir. Então eu já tenho um script malicioso, a extensão tanto faz, tá? Subir o arquivo malicioso, eu só preciso achar uma forma de agora executar aquele cara. Então tudo que eu preciso fazer agora é uma brecha para rodar o meu arquivo. Ou talvez, se eu só chamar aquele arquivo no browser, quem garante que ele não vai ser executado, né? Então, extensão ali não é legal. O MIME-type, galera, são descrições que informam o tipo de conteúdo daquele arquivo, tá? Então, se eu pegar um texto e salvar como JPEG, não vai passar, porque a linguagem, a função que a gente vai usar, ela vai ler aquele conteúdo, vai identificar o que tem dentro, vai verificar se é um texto, se é um HTML, se é um JPEG, PNG, se é um áudio ou qualquer outro tipo de áudio, se é um MP4 ou se é um PDF, tá? Então, a gente vai fazer a validação por MIME-type. Então, beleza, a gente precisa passar o MIME-type. Então, se eu quero, sei lá, TXT, então nós vamos ter que passar esses parâmetros aqui lá para ele. Então, é text plain, JPEG está permitido, PNG está permitido, tá? Então, são esses caras aqui. Então, a gente já vai respondendo as perguntas. Então, aqui, a gente vai responder essas perguntas com base nos MIME-types que a gente tem ali embaixo. Então, qual tipo de arquivo? Então, TXT, .jpeg e .png. Então, são esses tipos de arquivo. Um ponto .zip também, vai. Então, vamos fazer só assim para não ficar tão complexo. Então, a gente já tem aqui os tipos de arquivos que a gente quer subir. Legal. Pergunta 1 respondida. Pergunta 2. Quais os MIME-types? Então, text plain, image, JPEG e PNG. Legal. Qual o tamanho máximo desses arquivos? Beleza. Então, o tamanho máximo desses arquivos são de 2 megabytes, tá? Importante, o PHP, na hora que a gente for subir esse cara, ele vai retornar o valor do arquivo em bytes pra gente. Então, se a gente quer 2 megabytes, o que eu vou fazer? Então, 1 mega, ele tem 1024 bytes. Então, a gente vai multiplicar ele por 2, 2048, certo? Ou melhor, para ficar mais claro aqui, então, vamos usar uma calculadora específica. Então, eu quero 2 megabytes, eu quero converter ele para bytes. Então, 2 megas aqui convertido para bytes, nós temos esse valor aqui em bytes, tá? Então, para a gente comparar, a gente vai ter que pegar o nosso valor de megas, gigabytes e dividir ele só por bytes aqui, tá? Então, uma outra informaçãozinha aqui. Então, 2 megas, que é igual a 209.715 bytes. Para onde vamos enviar o arquivo? A gente vai enviar para a pasta arquivos. Legal. Qual o tamanho máximo para envio? Então, como assim qual o tamanho máximo para envio? No PHP, a gente tem uma configuração em um arquivo chamado ini.php ou php.ini. A gente tem aqui uma informação, post abaixo, uma informação que diz o seguinte: post data, deixa eu ver se eu vou achar ela fácil aqui. Auto globals, max size of post, auto file. Deixa eu procurar por upload aqui. Files uploads. Está liberado upload sim. Então olha só aqui, uma outra informação. Qual que é o tamanho máximo de megas que eu posso subir? Então às vezes você vai subir um arquivo de 200 megas, não vai subir, vai dar pau. Por quê? Não vai rolar. Porque o seu servidor está configurado aqui para aceitar no máximo 50 megas de arquivo, né? Então o tamanho máximo aqui para nossa pergunta é de 50 megas. A gente pode mudar aqui no php.ini e resetar o Apache que vai funcionar. Qual a quantidade máxima de arquivos que a gente pode subir? 20, tá? Então, se eu tentar subir mais do que 20, meu servidor não vai autorizar, vai recusar os demais. Então, assim, a gente acabou de descobrir aqui que não é simplesmente ir lá e programar, né? Com os parâmetros que a gente tem agora, a gente vai construir a nossa classe de upload. E para isso, eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de index.html. Pode ser um HTML. Vamos colocar aqui o nosso HTML. Eu vou usar o Emmet para gerar esse aqui para mim. Aqui a gente vai colocar o título, já tem um viewport. E para fazer o upload é bem simples, tá? Eu vou começar com um exemplozinho bem tosco. Então a gente vai vir colocar um form, tá? Do tipo post. O action vai ser para o arquivo upload.php. Aqui nós temos o method. Então a gente vai ter aqui um input do type file. Precisamos atribuir um name para ele. Então qual que vai ser o nome desse cara? fl arquivo, de file arquivo.
a gente vai ter aqui um button, tá? Do tipo submit. Então, enviar. Pode ser também um input type submit, tá? Não tem problema. Aqui então ele vai fazer o envio, só que apenas isso não vai rolar para a gente, tá? Apenas isso não vai rolar. A gente precisa que o formulário envie os dados reais sem compactação. Então a gente vai usar aqui um atributo EncType com o valor multipart form data, tá? Vamos portando que o formulário vai enviar dados para lá, tá? Então isso daqui é o básico do nosso HTML. Nós temos aqui um upload, tá? Vou dar um PHP. Aqui, tirar aquela instrução. PHP. E se eu vier aqui agora, dar um reset, selecionar um arquivo, sei lá, tá uma bagunça aqui, pegar essa imagem aqui, ó. Cliquei em enviar. Ele caiu lá no upload, não aconteceu nada. Como que a gente vê os caras que estão sendo enviados? A gente vai usar aqui, galera, uma variável chamada file. A gente vai pegar aqui de um array global chamado files, que é o que vem daqueles campos de input type file. E aqui a gente passa o nome do cara que a gente quer pegar, tá? Então, por exemplo, vou deixar só files mesmo. Vou dar um var dump para a gente ver o que está acontecendo ali, exibir todo o array, toda a estrutura dele, tá? Então, só atribuir, eu poderia simplesmente pegar esse cara e colocar ali dentro, mas vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Então, olha assim, ó. Vamos trocar isso aqui para um printr. Legal. Então, fl arquivo, aqui a gente tem um array com o nome que se chama esse cara, o tipo dele, olha lá, é image png, isso aqui não é confiança, tá? Você fala, mas é o meme type dele aqui, Gunnar, é o que veio do form, a gente não vai confiar no que veio de lá, tá? Qual que é o arquivo temporário dele e se deu algum erro, qual que é o código de erro, né? E qual que é o tamanho desse cara. Então, aquela imagem, ela deve ter ali quase 2 megas, eu nem lembro qual imagem que eu peguei, foi essa daqui, ó. Então, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ela tem quase 2 megas, ou 1.89, bem na risca, né? Então, é o seguinte, galera. A gente descobriu aqui, então, algumas informações, né? Eu vou escrever aqui uma function, que eu amo escrever essa function aqui. Ela é bem curtinha. Eu gosto de chamar ela de dd. A gente vai passar para cá um valor, vou chamar de p, de params, tá? Só para a gente poder entender isso aqui debugando. Então, eu vou ter um at para exibir um texto. Pre, a gente vai exibir um código formatado. E aqui a gente vai dar um print r e a gente vai colocar aqui o nosso p de parâmetro, tá? Bem simples assim. Vamos vir aqui, dar um dd agora, chamar essa função. Posso até colocar aqui um valor padrão, só para não... Quando quiser colocar uma parada, alguma coisa. Qual que é o erro? dd quick fix parameters. Legal, a gente tem tudo aqui. Function dd. Legal. Olha só, então. A gente tem aqui, ó, um array chamado fl arquivo com esses dados. Vamos lá na pasta do champ. O que ele fez? Ele pegou aquela imagem e jogou aqui dentro, ó. Então, se eu for lá em C, champ, temp, php 9bf2, a gente vai achar aquele cara, tá? Então, vamos lá. C, champ, temp, 9bf2. É isso aqui, será? Não lembra? 9bf2. 9bf2. Eu não estou achando ele aqui. Talvez esteja oculto, né? Ou o sistema esteja lendo também. Então, basicamente, é aqui que ele vai salvar esse cara, tá? A ideia é só mostrar aqui que ele fica numa pasta física antes da gente subir esse cara. Legal. Então, a gente sabe que o nosso FL arquivo tem esse nome aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui e falar files. Então, eu quero esse arquivo aqui. Beleza, olha só o que vai acontecer agora. A gente tem os dados só desse nosso arquivo. Então, para a gente subir esse cara aqui, que a gente vai fazer aqui, então, né? A gente vai criar aqui algumas funções. Então, function upload. E a gente vai ter aqui um function validate, tá? Para a gente validar esse cara. O que a gente vai fazer aqui, então? Olha, só para a gente entender como que isso aqui vai funcionar, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar, ó, move upload file. Ele vai pedir aqui algumas informações para a gente, né? Então, primeiro é o arquivo que a gente quer mover e o destino. Então, o arquivo vai ser file, .temp name, é tmp só, né? Então, a gente vai pegar desse lugar aqui, desse arquivo que ele pede a origem,
Para onde a gente quer enviar? A gente quer enviar para arquivos, barra, e qual o nome desse arquivo, né? Então, vamos pegar o name, que já tem aqui o nome que a gente tem, né? Então, ponto, file, name. Eu acho que isso vai funcionar. A gente vai ter que testar aqui para ver, né? Nenhum erro. Se eu vier aqui na minha pasta, olha só quem está aqui, a minha imagem. Então, funcionou. Professor, por que esses negócios aí embaixo? Galera, ó, simplesmente isso daqui já ia funcionar, tá? Simplesmente isso daqui já ia funcionar. Posso apagar esse arquivo, voltar aqui. Tá? Só esse código aqui. Os outros são códigos auxiliares. Legal. O que a gente vai fazer? Então, para subir o upload, é isso. Se você queria fazer um upload de qualquer jeito rápido, é esse cara aqui. Mas a gente tem algumas coisas para trabalhar nele ainda. A primeira coisa para a gente trabalhar nesse cara é que eu vou deixar fixo aqui em cima o nome do nosso arquivo. E a gente vai trabalhar aqui agora com a orientação a objetos, tá? Então é o seguinte, a gente vai criar aqui o nome class, vou chamar de upload, legal. Aí a gente vai ter aqui algumas coisas agora, né? Então é o seguinte, a gente vai ter uma classe aqui só para a gente subir esses arquivos. Então eu tenho um upload, que ele vai receber o file aqui pra gente, tá? Ou melhor, a gente vai ter aqui um private, vou chamar de file. A gente vai ter aqui um public function, underline, construct, um método construtor, que vai receber esse file e vai atribuir ao nosso this, então, objeto da nossa classe, o file, tá? Então, assim que eu der um new na minha classe, esse cara vai vir para cá. E eu não sei porque o PHP está retrucando das minhas instruções. Estou com o PHP 7.4, vai entender, né? Não deu no erro, mas também não vai subir mais nada, né? Posso apagar esse arquivo aqui. E como que vai funcionar a brincadeira agora, professor? A gente tem um upload aqui, né? Eu vou vir... Então, a gente tem upload, a gente tem um file, o método construtor, a gente tem um upload e a gente tem um validate. Então, antes da gente subir esse cara, de eu passar aqui pelo upload, a gente vai passar aqui pelo validate, tá? Então, if nega this validate, então, se ele for falso, então a gente vai dar aqui um return, tá? Então, não prossegue com a operação. E o seguinte, para a gente já entendendo, eu vou criar um arquivo aqui, subir.php. Tá? Eu não vou mudar mais minha página para aquele arquivo de upload. Eu vou deixar uma classe prontinha para vocês usarem, tá? Então aqui a gente vai usar agora o subir.php. Então quando eu tentar enviar qualquer arquivo, ele vai bater ali no subir.php. Posso dar uma aqui, subir não existe. Opa, aqui fora. Subir.php, legal. Esse meu subir, ele também é um ponto .php. A gente vai ter aqui para ele um require once. Então, inclua se já não existir o upload.php, tá? E aqui a gente vai dar um new na nossa classe de upload. E a gente vai passar para cá o file, né? A gente passa para cá o fl arquivo, ok? Passa para cá o fl arquivo. A gente vai precisar acessar o método dele também. Então, a gente vai passar aqui uma variável que vai receber a instância desse objeto. E assim que a gente instanciar, a gente já passa o arquivo para lá. E aqui eu vou passar no upload, eu vou chamar o método de upload, tá? Então a gente está dando um new, estou chamando essa classe, na hora que a gente chama ela, ele já pede aqui um arquivo para a gente, então a gente já passa, aí depois eu chamo o upload, tá? Se eu vier aqui dar um dd em this file, por exemplo, posso ocultar esse dd, eu acho que a gente vai ver alguma coisa, né? Então, deu um erro ali no subir na linha 5. Vamos ver aqui. Underline. Files, na maiúscula, pessoal. Ok, undefined function dd, porque não é mais dd, agora é thisdd. Então, eu vou tirar esse dd daqui, que eu não quero ficar dando... Diz não, quero algo mais simples. Então coloco o dd aqui embaixo. Só pra gente ter uma função de auxílio. Isso aqui é frescura minha. Legal. Então não chegou nada ali, porque eu pedi para dar um dd nesse cara, this file, e ele não deu, né? Public. Por padrão já é público mesmo, então não faz sentido eu colocar o público aqui. dd this file. Legal. Opa.
esse arquivo vai receber quem? Vai receber o arquivo que a gente está recebendo aqui, não. File. Tá, então a gente vai falar, aqui na minha classe, no meu escopo, tem um cara chamado file, não tem? Tem. Então, ó, o file vai receber a variável que está chegando aqui, ó. Eu acho que agora vai funcionar. Funcionou. A gente vai fazer duas validações agora. A primeira validação de MemeType. Lembra que a gente foi lá e fez uma validação de MemeType? Então, a gente vai ter aqui em cima uma outra variável, então um atributo, uma propriedade, chamada de MemeTypes. Tá. E esse MemeTypes, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, this MemeTypes vai receber um array de MemeTypes, tá? Então, se eu quiser incluir coisas novas, a gente vai incluí-los aqui. A gente já tem esses caras, inclusive aqui no Docs, ó, já está prontinho. A gente já respondeu uma perguntinha antes e a gente já tem eles aqui agora. Então, a gente quer esses caras aqui, ó, tá? Legal, então a gente já passou aqui o TextPlain, o image JPEG e o image. Como que eu pego o MemeType do meu arquivo, então, né? O meu MemeType, então, file, chamar de FileType, a gente vai usar aqui uma função chamada MemeType, perdão, MemeGetContentType, tá? Ele pede aqui o caminho do nosso arquivo, do nosso file name, que ele está em this file, e ele se chama tmp name, tá? Então, esse cara aí, vou dar um dd aqui, ou melhor, posso tirar isso daqui, colocar aqui em validate, né? Tô colocando no lugar errado, e eu vou dar um dd aqui, só pra gente ver o que tá chegando ali, ó. Então, o temp name contém o nome temporário do arquivo com extensão. Se você der um Ctrl R, olha só aqui. Então, chegou um image PNG. Na minha lista de MemeType tem image PNG? Tem. Então, ele ignorou por completo a extensão do meu arquivo. Para mim, não importa o MemeType que tem lá. No caso, o campo type desse file, não me importa, não confio nele. Eu simplesmente peguei esse cara. Vamos fazer um teste agora. Vamos pegar esse conteúdo aqui, esse docs. Notepad, vou salvar ele com é verdade esse arquivo .png, salve ele na área de trabalho. Se eu for vir aqui tentar procurar por ele, o monitor balançou tudinho, cadê? É verdade esse arquivo aqui, ele exibiu para mim como imagem. Eu vou tentar abrir aqui, o Windows vai falar que não rola. Na validação JavaScript, provavelmente isso daqui deve passar. Então, vou atualizar aqui. Opa. Venho aqui na minha área de trabalho. É verdade esse arquivo. Salvei com a exceção PNG, hein? Vou mandar enviar ele agora. Enviar. Opa. Olha o conteúdo dele. É um TextPlain, né? Então, assim, já caiu por terra. Tu fala, opa, mas é um PNG e chegou um TextPlain. Talvez até validar aqueles caras ali, né? Comparar o type com o MemeType dele, né? Você consegue ver essa divergência também. A gente vai fazer isso não agora. Então a gente já entendeu aqui o que está chegando ali, né? Vamos voltar, pegar um outro arquivo aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Tá, o image PNG, beleza. Então como que a gente vai validar isso daí, né? Eu posso simplesmente vir aqui, galera, e percorrer todo esse array. Falar, ó, é TextPlain, é TextImagem, é TextJPEG, perdão. É TextPlain, é image JPEG, é image PNG. A gente não vai fazer isso porque isso é bem cansativo. Mas o que a gente vai fazer então? Eu vou dar aqui, deixa eu pensar. A gente vai exibir aqui uma mensagem. Eu não quero exibir mensagem nenhuma aqui. Eu quero dar um return. Então é o seguinte, ó. Se o meu... Vou chamar a função inArray. Ele vai pedir o que a gente estava precisando. Então, o file name, perdão, o file type, o cara que a gente quer, e onde ele vai procurar o high stack, se não me engano era isso. Então a gente vai vir aqui em MemeTypes. Então se ele estiver nesse array, então ok. Então, vamos tentar pegar aqui agora um ponto zip, sei lá, deixa eu vir aqui, Black Eyed Peas, pegar essa música, enviar, não exibiu, então não está naquela lista. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que negar isso aqui. Falar, se esse valor não estiver nessa lista, então, return -1, tá? E o -1 é um código nosso. Então, ele é inválido, tipo inválido, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó?
Eu vou pegar esse cara aqui, validate, que vai receber esse cara aqui. Então, se validate for menor do que 0, então ele está inválido. A gente vai retornar o quê? Retorno validate. Aí vocês vão entender. Validate. Tá. Por que eu quero retornar? Porque eu não quero que eu não quero que essa classe exiba nada. Olha, tá ok. Eu quero que ela simplesmente execute as operações e retorne pra gente se foi ou não, se subiu ou não, qual que é o erro, tá? Então, olha só. Código de erro número 1. Tipo inválido. Beleza, a gente já sabe se nosso arquivo é inválido ou não. Se eu atualizar aqui agora, não vai aparecer nada, tá? Mas se eu der um DD aqui e pedir para ver qual que é o valor desse validate que a gente tem aqui dentro, vai exibir -1. Então é o seguinte, a gente já viu ali que aquele cara não tá legal. Vamos voltar aqui, escolher um outro arquivo. Eu queria um arquivo grande para a gente poder fazer os testes 1.4 MB, 3 MB. Olha só, legal. Essa foto aqui tem 3 MB. Vamos subir ele, não sei se deu erro ou não, tá? A gente pode até vir aqui nesse upload e tratar esse cara, né? Eu posso simplesmente vir aqui e criar uma função public function get message, né? Obter a mensagem. Aqui a gente vai passar um inteiro code e vamos fazer um switch aqui, ó. Switch com o code. Ok. Então, case 1 break. Então, a gente vai passar a seguinte mensagem. Return, vai retornar a função. O tipo de arquivo é inválido. Tá? O case 2 a gente vai colocar aqui que o arquivo é maior do que o permitido, né? Então, o tamanho do arquivo é maior do que o permitido. Tá? Seguinte, esse meu upload aqui, a gente vai colocar um result para ele. Result. Pra gente pegar o resultado. Quero saber o que que deu ali, né? Eu chamei o upload, o método upload que se virou em fazer validação, o cara faz o que quiser. Eu subi. Eu passei o arquivo e mandei subir. Então, eu quero que ele suba, né? Então, se eu der um DD aqui nesse result, eu acho que a gente vai ter um código aqui, alguma coisa, né? Não tem porque ele passou ali pela validação de MIME-type. É um JPEG. Então, vamos fazer o seguinte agora. Se. Então, if. Deixa eu ver. This file size. Se meu tamanho for maior do que o tamanho permitido, do que esse cara aqui, ó. Vamos ver aqui. Parará, pom, 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 pom. Então, a gente tem um file, MIME-type. Eu tenho aqui uma outra propriedade, que é o max size. Eu venho aqui no this. A ideia do construct é a gente construir expressões. Então, ó, a gente declara o que a gente quer aqui. Eu até poderia vir e colocar o valor aqui, mas normalmente isso fica no construtor, tá? Então, a gente vai manter isso no construtor. Então, this max size recebe o valor em bytes, tá? E pra gente ver esse cara, eu vou dar um DD aqui, DD, eu quero ver o que que tem naquele max size. Só que antes disso a gente vai vir e colocar, ó, this max size. Então, se for maior, então tá inválido. Então, return -2. Então, lá, 320, deu -2 ali, né? Pra gente. Por que deu -2 se eu mandei colocar... Ah, tá, desculpa. Tá certo. Então, exibiu aqui o valor 320 que a gente queria e já retornou -2 pra gente. Então, olha só. Retornou -2. Só que eu quero exibir, eu não quero colocar -2, eu quero exibir para o usuário. Então, actual, a gente vai dar aqui upload, acessa o método getMessage, e a gente passa o código de mensagem. Né? Eu posso até colocar aqui, ó, message code, vem para cá, e a gente vai conseguir ver esse cara, tá? Tararam, pom, pom. -2 não foi por quê? Porque não tem, talvez... Aqui é -1 e -2, tá? O tamanho do arquivo é maior do que o permitido. Então, não passou.
Vamos pegar aquele aquele MP3. O tipo de arquivo é inválido. Então, a gente já conseguiu fazer duas validações aqui, né? A gente pode, em terceiro aqui, né? Então, a gente já validou o tipo de arquivo, a gente já validou o MIME type dele. Então, se tudo deu certo, return 1, tá? Então, tá válido o tipo de arquivo e tá válida a exceção, tá? Então, a gente fez aqui duas validaçõezinhas básicas. Aqui, o getMessage, eu vou comentar isso aqui, adicionar uma anotação, que é retorna uma mensagem a partir do seu código. Vou deixar comentado para vocês isso aqui. Então, qual que é o código? Não é mixed, é um inteiro. Ele retorna aqui pra gente uma string, tá? Beleza, tem esse cara comentado. Aqui, validate. Verifica se o arquivo... Então, aqui, verifica se o arquivo que estamos subindo é válido. Então, ele pega o MIME type do cara, ele verifica se está na lista, verifica se o arquivo é maior do que a gente precisa, né? Beleza, então vamos pegar aqui um outro arquivo, tá? Uma imagem que a gente sabe que vai passar. O tamanho do arquivo é maior que o permitido. Deixa eu dar uma olhada. Se meu file size... Tá. Essa imagem, acho que ela não tem mais de 2 MB, tem? Deixa eu pegar uma outra aqui, pequena. Que essa aqui eu sei que passa. Deixa eu vir aqui então, pegar uma outra imagem. O tamanho do arquivo é maior do que o permitido. Tem algo errado. Então, consultando aqui algumas coisas, né? A gente encontrou o seguinte problema. Aqui faltou o 2 no final. Então, não estava o tamanho correto. Eu julgo que seja isso, ainda não testei. Deu um erro. O getMessage must be entered. Então, ele espera um parâmetro. Eu não estou passando nada para ele, deu um erro. Então, o padrão aqui vai ser 0. Só para, caso eu não passar nada, ele não der problema, né? Passar nulo. Tá, nulo ele aceitou. Talvez 0 ele deve ter, sei lá, ignorado. Então, aqui a gente tem o validador. Passou pela nossa validação. E agora a gente vai subir esse arquivo. Então, a gente tem aqui o tamanho máximo dele. E aqui a gente vai ter agora a parte de upload. O upload é bem simples, porém, a gente vai a gente vai passar uma informação aqui, né? Receber um parâmetro bool, chamado de rename, e o padrão vai ser falso. Então, se eu quiser renomear esse cara, eu só passo um true aqui, tá? Senão ele vai manter o mesmo nome de arquivo. O que a gente vai fazer aqui então, né? Então, se tiver válido, prossegue, perfeito. Se a gente vai precisar do file name, name vai receber o quê? O name, ele vai receber o nome do meu arquivo. Só que, se como posso dizer, se minha função estiver falando, ó, renomei esse cara, então não vou mais usar o nome do arquivo, que era lá, captura de tela ou fotos verão. Existe um problema se a gente subir duas imagens com o mesmo nome. Ela vai sobrepor a antiga, tá? Então, uma técnica que a gente usa é tipo, renomeia e coloca um unique ID no final, coloca um código único, assim nunca vai se repetir, tá? Então é o seguinte, if, então o rename ele vai receber o this file name, tá? Vou dar um db aqui em name, pra gente ver o que tem, e vou comentar esse if aqui. Então olha lá o que ele tem, um ponto JPEG. Se eu tentar pegar uma outra imagem aqui, sei lá, essa daqui. Captura de tela, tá? Então ele vai passar. O que a gente vai fazer? Eu não quero simplesmente que vá esse nome aqui, né? Então eu quero que faça o seguinte, ó. str underline replace. Ou melhor. Bom, então o que eu fiz aqui, né? Não se assustem. Eu usei uma função chamada de preg_replace, que vai receber uma expressão regular. E nesse caso aqui, ele vai trocar tudo que não tenha... tudo que não for de A a Z na minúscula, de A a Z na maiúscula ou de 0 a 1, ele vai trocar por hífen, tá? Ele vai procurar isso no nosso name. Se a gente vier aqui e atualizar, a gente já pode ver que funcionou. Então, captura de tela, ponto .png. Eu até posso deixar o ponto aqui, só por preguiça mesmo. Então, ponto .jpeg, né? Se a gente vier aqui e, sei lá, comentar isso aqui e deixar vazio,
vai ter aqui a captura de tela e o espaço aqui, né? Posso até deixar um espaço aqui, vamos ver. Captura de tela PNG, ele removeu o espaço, mas eu também quero remover esses caracteres especiais aqui, tá? Então, tudo que for diferente de A a Z, na minúscula, na maiúscula, de 0 a 1 e ponto, e underline e tracinho, que troque pra gente por traço, 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 tá? Ou poderia simplesmente vir aqui e colocar nada, né? Captura de tela. Eu vou usar o traço, então a gente já tem aqui o nome, mas para a gente fazer esse rename, usar esse nome aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, if, se for para renomear, então name, vou até abrir aqui uma chave, que a gente vai ter mais de uma linha, então name recebe unique ID, tá? Else recebe esse cara aqui, ó. Então, vamos ver aqui, né? Então, captura de tela. Se eu vier em subir e passar true aqui, passou o nosso unique ID. Legal. Eu posso vir aqui nesse unique ID, colocar um prefixo, image. Eu posso falar, ó, use agora quantas casas? Use mais casas, né? Não lembro quanto que era, se era 23, eu acho que era 23. Então, ao invés dele colocar só aquilo ali de conteúdo, ele coloca 23 números, né? Pra gente. Então, a gente pode colocar um prefixo e um número, só que eu preciso da extensão da minha imagem. Então, como que eu sei a extensão da minha imagem, né? Eu vou vir aqui fazer um EX de explode, usar a função explode, e aqui ele pergunta pelo delimitador, no caso, o ponto, e onde eu quero explodir, o que que eu quero extrair aí, né? Eu quero extrair no nome do meu arquivo. Então, se eu vier aqui dar um dd EX, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, posição captura de tela, posição 2 PNG. Então, tudo que eu tenho que fazer é vir aqui nesse name, né? Eu já dei o unique ID, colocar um ponto aqui para concatenar com uma string, dar um outro ponto que eu tenho que inserir um ponto, adicionar um outro ponto, usar a função end, por exemplo, e pegar o último cara aqui, ó. Um pouquinho confuso, né? Eu vou explicar isso aqui melhor. Então, a gente já formou aqui o nome da nossa imagem para a gente subir, ok? Então é o seguinte, senhores, a gente tem aqui o EX, o explode, tá? Então, esse concat, se eu simplesmente tentar inserir esse valor aqui, então, ó, pega o que já tem aqui, adiciona esse ponto, depois adiciona o end, não vai funcionar. Então, a gente tem que ter aqui alguns caracteres que nos auxiliem, tá? Então, ele fala, olha, é o seguinte, pega isso aqui e junte com esse outro. No JavaScript, por exemplo, e no C# a gente usa os nozinhos demais. Aqui no PHP, a gente usa o ponto. Então, olha só aí. A gente tem um image e eu tenho o nome da minha imagem ali. Legal. O que a gente vai fazer agora, então? A gente vai verificar, então, se dir, na verdade, é a função isdir. Então, isdir quem? Então, se a gente precisa do path de publicação, né? Que a gente também já respondeu naquela perguntinha no começo. Onde vai ser publicado? Em arquivos. Então, eu vou criar aqui uma nova propriedade para a gente, que é o private path. E aqui o nosso path vai receber arquivos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente subir esse cara, eu tenho que garantir que meu arquivo existe e que ele é acessível. Então, a gente vai usar aqui o isdir, vai verificar if this.path, então, é um diretório? Se for um diretório, dá um echo aí, ok. Ok, vamos ver. Deu ok, então arquivos existe, porque existe mesmo. Se eu apagar ele aqui agora, nosso okzinho some, né? Então, se não existir, eu poderia simplesmente vir e dar uma mensagem, olha, o diretório não existe, mas a gente vai fazer uma coisa mais prática. Então, se não existe, cria então mkdir. Para quem está no Linux aí, passa o segundo parâmetro com as permissões, tá? Então, this.path, ok? Então, se lá, tivesse no Linux, lá, um 777 da vida, um 755 para pastas, um 744 para arquivos, tá? Então, aqui a gente verifica se o diretório não existe. Então, caso ele não exista, estamos negando a condição. O isdir retorna um booleano, tá? Ele deixa bem claro aqui, ó, true se o filename ou o arquivo existir, se não falso, se no contrário. Então, vamos atualizar aqui a página, porque ele não tinha aquele arquivo, a gente apagou. Olha só, ele criou pra gente. E agora, por último, mais esperado momento, a gente usa o file put contents, não. Put contents é interessante. O move upload file.
que é o do this file. A gente pega o temp name. A gente vai enviar ele para onde? A gente vai enviar esse cara aqui, temp name. A gente envia ele para onde? A gente vai enviar ele para onde? A gente vai concatenar com this path, porque é onde tem o diretório. Vamos dar um pontinho para mesclar com a nossa variável name, porque ela tem o cara que a gente quer, tá? Eu acho que é isso. Atualizar aqui antes da gente terminar essa aula. Atualizei. O arquivo subiu ali, legal. Se eu trocar aqui, passar falso, ou simplesmente não passar nada, ele vai colocar o nome original pra gente, né? Então, o nome original tá aqui, porém ele tratou mesmo assim pra gente. E por que eu não precisei passar nada? Porque simplesmente eu já assinei aqui, falei, ó, o padrão é falso. Caso ele não passe, então coloque false. Esse move upload file, ele retorna, acho que o número de bytes. Deixa eu dar uma olhada. Se o nome não for válido upload, não ação ocorrer, vai retornar false. Se o arquivo subir... Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, if, vamos negar. Então, se ele não conseguir subir esse cara, então return -3. Tá? E se tudo der certo, return 1. E o que a gente tem que fazer agora é simplesmente vir aqui no getMessage e colocar essas outras duas instruções, tá? A gente faz aqui um upload simples, mas seguro, tá? Um upload bem complicadinho aí. Coisas que você não vai encontrar tão fácil na internet. Houve um erro ao tentar subir o arquivo. E aqui a gente vai ter o 1. Vou deixar ali em cima para a gente ter uma ordem ascendente. A gente passar 1 aqui. Arquivo enviado com sucesso. Então, vamos fazer uma revisão dessa aula. Eu falei que ela ia ficar grande, não imaginei que ia tanto. Achei que eram uns 20 minutos. Falei demais. Então, arquivo enviado com sucesso, né? Então, assim, nosso arquivo já está enviando, já está funcionando. Esse era o intuito da aula, tá? Acessem aí, pessoal, a descrição do vídeo. Tem um link para você baixar esses arquivos, tá? Eu vou passar tudo aqui. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos entender. Requisitamos o arquivo com a classe de upload. Aqui a gente vai fazer uma instância da classe de upload envio do files. Chamamos o método que faz o envio e atribuímos true para renomear o nosso arquivo. Vou escrever arquivo. Exibimos o código, a mensagem, na verdade, né? A mensagem a partir do código de resposta. E aqui, função auxiliar para debugar. Legal. Então aqui fora a gente já entendeu, né? A gente faz a requisição do arquivo, chama a classe upload. Eu poderia passar junto aqui também, mas eu acabei passando o construtor para a gente deixar lá no global. E aí aqui dentro não precisa ficar passando toda vez para cá. Então passa para upload, passa para validate, passa para onde tiver que passar, tá? E aqui ele subiu o arquivo, ele retorna para a gente um código, tá? Se eu não quiser exibir nada, só sobe e já era. Olha aí, né? Então esse cara aí... e a gente pode também, né, deve na verdade, fazer o seguinte: private file name, né? Faltou isso, porque eu subi, qual é o nome que eu vou colocar no banco, né? Então aqui a gente vai ter o seguinte: se for para renomear, então this file name. Por favor, Gunnar, né? Não faz uma dessa, termina a aula sem esse cara aqui não. Então a gente acessa esse cara aqui e passa o nome para ele. E aqui embaixo a gente só coloca file name, né? Eu vou ter outra funçãozinha aqui também, que é o... Deixa eu ver... Esse cara aqui ele vai ser private, tá? Pra gente não poder acessar ele lá de fora, que não faz sentido. Ou faz. A gente pode querer só validar ele ao invés de
de subir antes, talvez. Aqui então a gente vai ter o public public function get file name, que vai dar um return no this file name. Então, se eu quiser pegar o nome desse arquivo, eu só chamo esse método aqui, que retorna o nome do arquivo. Tá? Retorna o nome do arquivo, não retorna uma extensão. Extensão você já tem aí em algum lugar, o nome do arquivo é aleatório, né? Então, retorna a extensão. E aqui a gente vai ter o upload. Então, método responsável por enviar o arquivo para o servidor. Aqui vai ser um bool e o result vai ser um inteiro, né? Aqui a gente tem um método construtor. Aqui no caso é um array. Legal. Aqui vai ser então o file. Aqui vai ser o tipo MIME. Aqui vai ser o tamanho. Máximo do arquivo em bytes. Diretório de publicação. Nome do arquivo gerado. Então, tudo comentado. Ok. Atualizar aqui para garantir que nada deu errado. Então, arquivo enviado com sucesso. Eu quero saber o nome desse arquivo. O que que eu enviei? Então, a gente tem um código de mensagem. E eu faço o seguinte, ó. Etio, dá um BR aqui. BR barra. E dá um etio em upload get file name. Olha só, ele mostra ali pra gente o nome do arquivo que a gente viu. Então, talvez você vai usar isso aí para cadastrar no banco de dados. Então, vamos aqui, ó, upload, última explicação do método para a gente finalizar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem um upload que a gente recebe aqui se a gente vai ou não renomear esse arquivo. Eu já expliquei por que devemos renomear ele. Olha só, eu envio vários arquivos, eu envio o mesmo arquivo várias vezes, olha só. Ele sempre gera nomes aleatórios, né? Então, se eu não optar por renomear e tiver uma ocorrência de mesmo nome, sei lá, um upload de funcionário, tem lá Jussara, já existe uma Jussara, está subindo o nome de um outro arquivo com de uma imagem de uma outra funcionária também chamada Jussara. Aí vai sobrepor o funcionário antigo, então vai ficar as duas funcionárias diferentes com a mesma foto, né? Isso não é legal. Então aqui a gente tem o validate, que recebe o método de validação, tá? O validate aqui, olha, ele vai lá, usa a função get, MIME-type content, que ele vai, acessa o arquivo e retorna o MIME-type dele. Então, a gente só passa aqui o caminho do nosso arquivo na pasta temporária e a gente verifica se esse arquivo está na nossa lista permitida, né? O in-array verifica se a nossa ocorrência está no array ali. Então, se não tiver, retorna -1, tipo inválido. Se não, arquivo grande, tá? Depois a gente acessa o tamanho do arquivo, que é o que vem certo, e fala, ó, esse arquivo, o tamanho dele é maior do que a gente está permitindo aqui? Então, ó, -2 aí. Então, se não cair aqui e nem cair aqui, cai aqui no return 1, tá? Legal. Beleza, então aqui é só para a gente poder fazer o nosso upload. Então, se for menor que 0, então vai dar um return aqui em validate. Prosseguindo, é para renomear esse arquivo? É para renomear esse arquivo. Então, a gente vai fazer um explode, vai quebrar aquele arquivo em vários pedaços. Se você tiver uns 30 pontos ali, vai ter 30 posições no nosso array. Só que para mim só interessa o último. Então, poderia pegar aqui a última posição, usar um count, -1, toda uma gambeta aí. Mas a gente usa o end, fala, ó, pega o último cara dessa posição que eu estou julgando que é a extensão dele, tá? Se não for, pode ser uma cache, pode ser qualquer outra coisa, vai dar problema aí. A gente vai ter que validar e analisar isso à parte, tá? Mas no geral, funciona muito bem. Então, eu uso aqui o Unique ID, que é uma função do PHP que gera um código único pra gente. Ele tem toda a função dele ali.
É opcional o primeiro parâmetro, se eu quero adicionar um prefixo, então um nome que vem antes, a gente está vendo aqui, e se eu quero aumentar aqui a quantidade de caracteres, né? Então, Unique ID Identifier, deixa eu ver aqui, o segundo parâmetro, deixa eu ver, ele vai para 23 caracteres, tá? É isso mesmo, 23 caracteres, e retorna para mim esses dados aqui, só que ele não retorna ponto .png, aí a gente vai lá, concatena com ponto, depois eu pego tudo isso daqui e concateno com a minha extensão. Isso se for para renomear. Se não, a gente passa aqui para uma funçãozinha chamada preg replace, para a gente simplesmente, Ctrl Z aqui, para a gente simplesmente renomear, né, remover tudo que não for entre A e Z, então A, B, C, D, E, tanto na maiúscula quanto na minúscula, tudo que não for entre 0 e 1, tudo que não for ponto, tudo que não for underline, tudo que não for listrinha, esqueci o nome agora, tá? Então, tudo que não for isso, renomeia para a gente por listrinha. Nossa, fugiu da minha cabeça. E a gente passa aqui, então, quem que a gente quer remover, ok? Aqui, então, a gente verifica, ó, diretório não existe. Então, ele vai tentar acessar esse diretório para a gente ali. E a gente fala, se não existir, você cria. Tem um segundo parâmetro aqui no mkdir que ele fala se é recursivo. Então, eu posso colocar null aqui, não passa nada, e true. Então, como assim recursivo? Se eu quisesse colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui no meu construtor, se eu quisesse colocar arquivos jogos barra, ele vai criar arquivos e jogos pra gente. Deixa eu atualizar aqui para ver se vai funcionar. Arquivos e jogos e colocou lá dentro, tá? Então, isso que o recursive faz. Legal. Então, a gente verificou se não existia. Então, ele criou pra gente. Eu deixei recursive por garantia. Vai que alguém coloca pastas muito grandes, não criou toda a árvore. E por último, o move upload file, que ele vai mover esse arquivo para lá, né? Então, ele vai pegar da origem e vai enviar para o destino. A gente está verificando se retornou false. Retornou false, então retorna -3. Se tudo deu certo, retorna 1. Uma informação legal, para upload de imagem eu não uso dessa forma, então eu acabo pegando todo o conteúdo dela, jogo para um objeto image e crio uma outra lá. Isso é bem mais seguro, porque se o usuário estiver enviando um arquivo com vírus, você vai enviar arquivos com vírus para o servidor, com worms, com infecção. E quando eu mando criar uma imagem, vai recortar, vai dar erro se estiver corrompido, então assim, não é o arquivo original que ele está enviando, ele vai escrever, vai recortar, vai fazer toda uma modificação, vai mover aquele arquivo ali, né? Modificar aquele arquivo. Por último aqui a gente tem o getMessage com switch, né? Um código que vai entre 1 até -3. Então 1 subiu, -1 tipo MyMain inválido, -2 o arquivo é muito grande, e -3 é quando houve alguma falha para enviar esse arquivo, né? Pessoal, então era isso a ideia da aula. Isso que eu tinha planejado gravar em bem menos tempo, ficou um vídeo bem longo. Mas, como eu disse, aqui a ideia era tentar formar a linha de raciocínio, tentar fazer com que você entenda o porquê de cada parte, o porquê da tomada de decisão desses caras. A gente fez até um docs aqui, né? E não é simplesmente chegar e subir arquivo. Tem um porquê, tem toda uma regra, tem uma validação por trás disso. É muito fácil você pegar um sistema para construir e fazer um upload porco de qualquer jeito, confiando que 100% dos seus usuários vão tratar muito bem aquilo, vão subir os caras corretos, né? E na grande parte das vezes, quando a gente escreve um código porco, sem validação, sem os devidos tratamentos, a gente vai ter problema. Porque vai subir arquivo muito grande, o backup vai ficar lento, estão subindo arquivo inválidos, não está carregando. E depois que você sobe um arquivo em produção, é muito ruim, é difícil dar manutenção nele lá. Então, você não mexe no servidor, né? Então, você tem que baixar os arquivos, tratar, subir. É bem complicadinho, tá? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe nos comentários e a gente se vê na próxima.